com as duas substituições no segundo tempo, deu uma melhorada e eu gostaria de perguntar o porquê não ter feito elas antes. Bom, vamos lá, vamos contextualizar um pouco o jogo, né? Acho que a tua pergunta ela foi meio direta já para o segundo tempo e o jogo tem 100 minutos, né? Então, primeiro tempo, antes de nós tomarmos o gol, nós tivemos pelo menos 2 chances bem claras, né? E é um momento assim, porque os episódios eles acabam sendo desfavoráveis assim a nós, né? Nós tomamos o primeiro gol, o menino acertou um chute, foi bem feliz no chute, né? Não é tão simples de acertar um chute como aqui. E aí o segundo gol nós erramos assim coletivamente, né? Pressionamos errado o Lucas Dias, aí ele joga com 3 zagueiros e 2 alas, o ala teve liberdade para chegar no fundo e cruzar para trás. Nós não defendemos bem no segundo gol, né? E aí a mudança com relação, acho que você quis falar do Neilton, né? E de quem mais? O Anderson. Assim, o Neilton não tem 45 minutos ainda, né? Então, o risco de você colocar o Neilton no intervalo e nós perdê-lo é muito grande. Então, qual que era a ideia? Colocar o Neilton para jogar uns 25, 30 minutos, que ele vem crescendo fisicamente, e aí nós temos uma semana para ele poder treinar e ter uns 60 minutos pelo menos contra o Red Bull, né? Eu tenho que ter essa responsabilidade assim, né? De não arriscar com um jogador que não tinha condições físicas de 45 minutos, né? E assim, nós voltamos para o segundo tempo tentando igualar lá a saída deles. Hoje as nossas transições foram bem ruins, assim, principalmente a defensiva. Eu estou bem incomodado de ter tomado 3 gols, com todo respeito ao Botafogo, né? A gente respeita todos os profissionais, mas nós não podemos tomar 3 gols num jogo como esse. As minhas equipes normalmente tomam poucos gols, né? E eu estou bem incomodado com isso, e o que cabe a mim é trabalhar, falar pouco, aceitar as críticas, que elas vão vir, que é uma coisa bem natural. Aceitar as críticas, assimilar e trabalhar, sim. Eu sei do meu valor, do meu potencial, sei principalmente da capacidade dos meus jogadores. As críticas elas virão, e eu estou há bastante tempo nesse ambiente aqui. Muitas vezes as críticas, eu nem vou colocar a palavra injusta, porque no futebol não existe justiça, mas que se as críticas forem feitas, que façam a mim, assim, né? Jogadores tentaram, correram, lutaram até o fim, tanto é que eu pedi para eles reabrirem o jogo e eles conseguiram fazer o 2-1. E aí é uma pena a forma que nós tomamos o 3-1, né? Nós 2 contra 1 do lado do campo e deixamos cruzar, acabou saindo 3-1 e aí fica difícil. Mesmo assim, eles tentaram, fizeram 3-2, mas infelizmente não tinha mais tempo. Meus irmãos, se possível, uma outra pergunta. Qual é a expectativa para o jogo do próximo sábado, jogando em casa contra o Red Bull Bragantino? Assim, é vencer, né? Não tem muito o que... Nós precisamos voltar a vencer. Dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. É importante que eles nos apoiem, porque nós vamos enfrentar um adversário bem duro, né? O Red Bull é uma realidade dos últimos anos aí bem importante do futebol brasileiro, uma das potências do futebol brasileiro. Então vai ser um jogo bem duro, mas dentro da nossa casa nós temos totais condições de vencer, até porque vai ser um jogo muito diferente do que foi o Ituano, né? O Red Bull ele vem te pressionar, ele ataca com bastante jogador, então vai ser um jogo muito mais aberto do que foi aquele, e a gente precisa aproveitar bem essa semana, principalmente recuperar os jogadores fisicamente, né? Principalmente os que fizeram 5 jogos seguidos em 14 dias, que é um número bem duro assim para eles, mas enfim, recuperá-los e realmente corrigir o que nós precisamos corrigir, e tem coisas para corrigir, como sempre teve, seja na vitória e principalmente na derrota. Corrigir o que nós tivemos para corrigir, treinar os nossos comportamentos coletivos que nos últimos jogos nós em alguns momentos deixamos de fazer, e preparar da melhor forma possível para voltar a vencer.